Olá, pessoal, boa noite. Mais uma edição do programa Educação em Foco. Olha aí, um programa hoje especial. Todos são especiais, né? Mas o de hoje, por começar, né? Vou estar bem no início do mês de setembro. Nós vamos falar de um tema muito importante, 1º de setembro, e o tema do nosso programa de hoje é Setembro Amarelo. Vamos aprender um pouco da história, como falar sobre esse tema com alunos, como falar desse tema com pessoas da nossa família. É muito bom, nós já temos aqui a nossa psicóloga. Boa noite, doutora Clécia. Boa noite. Boa noite, Heloísa. Boa noite, mais uma vez com vocês aqui, uma satisfação muito grande. Muito obrigado, Fred, por mais essa oportunidade. Tá fechado, minha filha. Se você não vier, não tem programa, tá? Opa! Eu vou dizer isso, hein? Vai ser um negócio complexo, porque eu já acostumei, minha filha. Eu custei a ter alguém do meu lado, não, assim, por circunstâncias, né? A questão, às vezes, da pessoa disponibilizar um horário na sua semana. Mas depois que você vê que alguém estendeu a mão, como a Heloísa estendeu, aí você não solta mais não, tá? Ai, só que vou bom, te dar essas coisas aí que não, já era. Que bom, espero continuar somando. Muito bom. Esse programa, ele é idealizado pelo Sindicato dos Professores da Rede Particular de Campos dos Goitacazes e São João da Barra. Estamos chegando aí no mês do professor, né? Praticamente um mês para o nosso mês. O mês que a gente comemora bastante lá no sindicato. O mês que a gente faz almoço ou jantar. Muitos prêmios para todo mundo que é sindicalizado. Aquele que acredita no sindicato e contribui mensalmente para que o sindicato exista de fato, né? Não morra. Apesar de tantas coisas que a gente já viveu aí de luta para o sindicato deixar de existir, a gente tem vencido dia a dia. É verdade, né? É verdade. Desde a política lá da reforma trabalhista do Michel Temer, onde se acabou com o imposto sindical, aquilo tudo havia um intuito. Tudo bem que existem sindicatos, ou existiam sindicatos que talvez não tivessem um serviço prestado, não tivessem uma atuação tão efetiva. Mas sindicatos como o nosso, que defende o trabalhador, defende o professor, precisa, né, de um corpo com advogados, especialistas para fazer a defesa do professor, tem despesas. As despesas são muito grandes, é uma despesa de um CNPJ. E sem aquela ajuda, a gente chegou quase que ao fechamento. Foi muita resistência, foi muita forma diferente de trabalhar, porque a gente teve que captar mais sindicalizados, né? Captar mais gente na fonte, para a gente, na verdade, ter uma receita mínima de sobrevivência. Então, essas pessoas merecem o nosso carinho, o nosso respeito. Falando agora de respeito, nossos patrocinadores, temos novidade. Começa pela novidade, meu amigo. Opa! A novidade, o nosso mais novo patrocinador é o nosso amigo Samuel. Ele trabalha com produtos de informática e ele faz reparos de computadores, impressoras, notebooks, e é um cara, assim, com um preço justo, porque essa área aí é uma área até um pouco, assim, por mais que tenha avançado essa parte tecnológica no Brasil todo, mas ainda tem gente que cobra o que, na verdade, acaba sendo um absurdo, né? Acaba sendo abusivo. E o Samuel, abrindo agora a 2ª loja em Campos dos Goitacazes, está nos apoiando agora todas as semanas. Vem com novidade aí para o mês do professor em termos de brinde, sorteio, descontos. E é aquele lugar que você deixa o seu computador com confiança e recebe o computador consertado do jeito que você gostaria que ele estivesse. E computador, gente, nós somos iguais computadores, ou computadores são iguais a gente. A gente dorme bem, acorda mal. Você vai dizer que você nunca aconteceu de desligar um computador. Normalmente, o outro dia, o bicho não liga. E às vezes ele falha quando a gente mais precisa, né? Não, Samuel, ele é tão amigo, assim, é tão bom pros clientes, que ele comigo lá em casa, há uns anos atrás, eu tinha um problema que o bicho morria. Eu dormia bem, não ligava no outro dia, não ligava. Ele abriu na minha presença e falou: olha, toda vez é a memória que fica um pouco empoeirada ou com mau contato, você vai pegar um chá
debaixo de fenda. Gente, eu já... Cadê? Não chamo mais Samuel para isso. Para isso eu não chamo. Eu abro a CPU, levanto o negocinho verde, abaixo, volto a ligar e ele tá funcionando perfeitamente. Olha só, Samuel perdendo cliente, tá vendo? Porque ele ensina a forma de resolver o problema e é uma coisa que acontece na casa da gente, às vezes poeira, né? Aquela coisa toda. Sim. Ele tem o preço justo. Solta aí a propaganda do Samuel, faz favor. Olha aí, SMG Informática. Você pode ligar, fala o número aí, que eu vou ter que guardar. No finalzinho do vídeo tem um número. Já vou começar a compartilhar nos grupos, hein, Fred? Muito bom. Aquele socorro que a gente sempre precisa, né? De um equipamento, uma impressora. Tem um outro número, mas eu já vou dar aqui o do próprio Samuel. Eu vou dar esse aqui, mas depois coloco o outro. 99729-7708. Esse é do Samuel particular. Porque, gente, cá pra nós, às vezes a loja tá até fechada, né? Porque é à noite, coisa assim, e você vai precisar de uma emergência. Samuel, 99729-7708. Depois a gente coloca o da loja ali. É muito importante, né, Fred? A gente ter uma pessoa de confiança para nos socorrer. E com preço justo, Heloísa. Porque tem gente que fala besteira. Tem gente que vai fazer um reparo, dá quase o preço de um novo computador. Né? Aqui, deixa eu dar os parabéns para os nossos amigos, professores de educação física. 1º de setembro. Você sabe que eu lembrei até certo dia, depois esqueci. 1º de setembro, dia do profissional de educação física. Parabéns a todos. Um parceiro sempre presente, atuante, as crianças adoram. E cá pra nós, os professores de educação física são os queridinhos, né? Eu dando aula de inglês não tem essa coisa toda. O pessoal gosta da quadra, daquele espaço externo, né, Heloísa? Mas é um espaço de convivência muito bom. Às vezes até a gente lembra aquela dinâmica que você falou na semana passada. Quantas vezes, quando a gente tem a oportunidade de trabalhar numa escola ampla, que tem espaço, quantas vezes a gente não vai para a quadra? Eu dei muitas aulas de inglês no pátio. Ocupa o espaço deles. Sim, ocupa a quadra. Ocupa a gente quadra. Faz a queimada, né? Que eles dão o nome agora de queimada. Não sei por que mudou o nome. Era queimado na minha época, mas agora é queimada. Então, a gente faz isso e os professores de educação física são pessoas especiais. A atualização deles é muito importante para todos da nossa região. Campos é uma cidade com várias instituições que formam professores de educação física. É verdade. Nós aqui, né, essa bancada aqui, jovem, é de uma época que não tinha curso de educação física em Campos. O pessoal tinha que ir para fora da cidade para fazer educação física. Tô falando mentira? Não. Sério? Agora você tem educação física no ISE Senza, tem na Universo. Tem no IFE. Tem no IFE, eu acredito que tem na Estácio também. Né? Olha quantas opções para você fazer educação física. Coisa que antigamente você tinha que morar fora da cidade para estudar, né? E o trabalho do profissional de educação física é muito importante, né? Semana passada mesmo, a nossa convidada, a Samara Santos. A personal, né? Porque a área de atuação deles ampliou assim absurdamente. Antigamente a gente tinha aquela ideia, professor de educação física estava na escola. Sim, né? sim. Agora é muito mais que isso. Hoje é muito mais amplo. Condomínios, empresas, eles fazem aquela parte de ginástica laboral. Nossa, tem muita Fred, coisa para quem já passou dos 50, né? É cada vez mais necessário se dedicar à atividade física. Eu tô falando, e quando você tem um profissional ao seu lado, melhor ainda. Muito bom. Olha ali quem já está dando boa noite pra gente. Cléia Leopoldina, Rosana. Cléia Leopoldina é irmã, tá? Da nossa entrevistada de hoje, a doutora Clécia, psicóloga. Um abraço, Cléia. Cléia tem história, né? Ótimas histórias. Nossa! Cléia é praticamente uma das fundadoras do Sindicato dos Professores de Campos São João da Barra, né? Nossas
Homenagens aí à professora Cleia. E agora doutora, né? Doutora. Nossa, mãe, olha, doutora formada pelo UENF. É um exemplo. Ai, muito bom. E Muito feliz. doutora, né? Assim, do título de doutora. Não é aquela coisa de ser médica, especialista na área de saúde. Doutora. Com formação. Mestrado, doutorado. Eu acompanhei até o mestrado. Depois, gente, ter muita vontade, né? Assim, eu tiro o chapéu, porque, muita dedicação, sinceramente, eu não apaixonada pela educação. Aliás, conseguiu o telefone? Coloca aí no coisa lá, gente. Olha, 99... agora ficou melhor para eu enxergar, porque 99211-8989. Esse é o telefone aí da SMG Informática para você deixar o seu computador com confiança, sem contar que se for um pequeno defeito, ele conserta no local. Conserta na empresa, conserta na casa da pessoa. Lá tem produtos para venda também de informática, teclados, mouses, aquela coisada toda, né? Se falar que viu o programa tem desconto? Ele vai fechar isso ainda. Gente. Vai fechar. Então vem coisa boa por aí. Vai vir. Principalmente no mês do professor. Opa. Ele vai deixar isso aí como aperitivo para mês que vem, tá bom? Coisa boa. O outro nosso patrocinador, voltamos a ter dois, é o nosso restaurante do FAD. Cadê o nosso cartaz aí do restaurante do FAD, que gentilmente oferece um jantar um jantar não, que jantar? Jantar, tô com a coisa da festa dos professores. Um almoço para 4 pessoas. O vencedor tem de segunda a sexta, tá, pessoal? Para buscar esse prêmio. Geralmente é um kit churrasco, tudo separadinho, né? Salada, arroz, carne, tudo separadinho. Mas você leva para casa 0800, porque o sorteio acontece hoje, no final do programa. A gente vai sortear o vencedor desse kit, que vai buscar de segunda a sexta. Fora isso, você também pode almoçar no FAD de domingo a domingo. O restaurante do FAD fica onde mesmo, Heloísa? No Automóvel Clube. Ali no centro da cidade. E paga estacionamento, Heloísa, para entrar? Não paga, porque você tem a opção do estacionamento que entra pela rua 13 de Maio. Gente, aqui, ó, tá vendo? Aluno, professor. É aquela coisa, checagem da aprendizagem, né? A gente faz a checagem da aprendizagem de um programa para o outro. É verdade. A gente começa fazendo uma pergunta num programa, no outro a gente já vai ampliando. Não é bom nem lembrar do primeiro. o primeiro a aluna deu uma tipo assim, esqueci, assim, da onde, né? Mas agora você viu que já ampliou, as informações foram ampliadas, né, na checagem de aprendizagem. Sim, a tendência é melhorar cada vez mais. É muito bom, né? Essa parceria, a gente, com todo respeito. Maria Eduarda, boa noite. A Cleia fala, Heloísa, bom ver você nessa parceria com o Fred. Menina, a gente bate uma bola aqui, legal. Beijão pra você. Tudo de bom. E o restaurante do FAD, pessoal, tem uma novidade para você que assiste o programa Educação em Foco. Chegando lá, não fala nada, né? Faz seu prato, se serve, aquela coisa toda. Na hora de pagar, porque lá é a peso, né? Na hora de pagar, você vai falar, olha, eu assisto o programa do sindicato, eu assisto o programa Educação em Foco, eu assisto sua propaganda lá no programa do Fred, e aí, naquela hora, você ganha 10% de desconto na nota. E é 10% verdadeiro. Verdadeiro, naquela coisa, seu almoço já tá com 10%. Mentira, essa conversa fiada. Não gosto dessas coisas não, gente. Eu gosto de ganhar na hora. Deu R$30, cai para 27. Você vai tirar o dinheiro, vai tirar o cartão, você ganha os 10% na hora. Só falar que é o nosso telespectador, ouvinte, né? Tem gente que só tá ouvindo. Lebron... Conheço o Lebron, meu amigo, boa noite. Olha lá, que bancada linda. Muito obrigado, meu amigo. Um prazer enorme. Olha, eu acho que também você, um dia, até dezembro, você vai estar aqui nessa bancada, tá? Para falar dos seus projetos com os jovens. O Lebron tem um trabalho muito bonito com os jovens aqui em Campos. É um trabalho que já tem, assim, mais de década, né? Já tem mais de década. Aí, lembra disso, tá? 17 anos. É um incentivador desse trabalho até com os jovens. E serve até como exemplo para que outras pessoas possam fazer o que o Lebron faz. Mas não vamos dar spoiler não, porque senão estraga o programa. Né? Não vai ter coisa. Mas hoje, gente, vamos falar, como é dia 1º de setembro, já demos parabéns para todos os professores de educação física. Também é um mês de se falar da cor amarela,
né? E aí eu até ia vir com a camisa amarela. Gabriel, tem algum problema se eu viesse com a camisa amarela aqui por conta do estúdio? Não, né? O problema é que eu não sei aonde eu coloquei a camisa. Eu acho que eu tinha essa camisa e enjoei, porque ela era uma camisa amarela, mas aquele amarelo ovo. Sabe aquele amarelo do picolé São João da Barra? Então, aquilo assim, você vai usando e vai ficando marcado, entendeu? Você vai ficando meio desgastado. Se você usar 2 vezes aquela camisa em um mês, a pessoa vai dizer, lá, o cara só tem a camisa amarela. Mas não é, porque... Aí eu não sei, eu acho que eu dei a alguém, não encontrei a camisa amarela pra gente fazer uma representação, mas a gente vai iniciar antes do bate-papo com a doutora Clécia, a gente vai assistir um vídeo curtinho falando um pouquinho dessa história, por que Setembro Amarelo. Solta pra gente aí, Gabriel. É curtinho. Há milênios, nos tornamos quem somos na interação com o coletivo. Mas a forma como vivemos já não é mais a mesma. Somos mais acelerados, passamos a preferir espaços particulares e os muros ficaram cada vez mais altos. Fomos separados e divididos. E de repente nos vemos sozinhas, acreditando que tudo que se passa dentro de nós é apenas fruto de nossas escolhas individuais e dos nossos esforços. A gente não percebe, mas a saúde mental está em todas as esferas de nossas vidas, todos os dias, do momento em que acordamos até a hora de dormir. Está em nossa casa, no trabalho, no encontro com amigos, na sala de aula, na internet, até a maneira que a nossa cidade é organizada influencia nossa saúde mental. Já aprendemos a cuidar da nossa saúde, mas olhando para ela por partes. Agora, precisamos exercitar o olhar integral para a saúde mental e perceber o que está acontecendo dentro de nós. Não é sobre estar feliz sempre. Todo mundo passa por momentos de altos e baixos na vida e a saúde mental diz respeito à nossa capacidade de viver com qualidade em todos eles. Não se trata apenas de ausência de doenças. Estamos diante de uma questão de desenvolvimento humano e social, de qualidade de vida, e é preciso agir. Uma sociedade saudável em que todos vivam com qualidade precisa nascer. Mas podemos desde já fortalecer as nossas relações e redes de apoio, oferecendo cuidado a nós mesmos e para as pessoas à nossa volta. Podemos estimular aquilo que nos faz bem, promovendo nosso bem-estar e também identificar e aprender a lidar com as coisas que nos deixam mal. Prevenir antes do adoecimento acontecer. Vamos começar a falar sobre isso em todos os lugares, com todas as pessoas. É uma tarefa coletiva, diz respeito a todas e a cada uma de nós. Excelente, né? Nunca é tarde, nem está na hora errada a gente pensar na gente mesmo, né? A saúde mental, né? A famosa saúde mental. Mas, doutora Clécia, como é que surgiu essa coisa do amarelo? Poderia ser setembro roxo, setembro rosa, setembro verde, mas setembro amarelo, por quê? Então, boa noite a todos, né? Todo mundo que está aí na escuta, né? E eu quero agradecer o convite que Fred me fez para vir aqui hoje para estar falando de saúde mental, do Setembro Amarelo, porque antes de eu sou psicólogo formada pela UF há 10 anos, mas antes disso foram 35 dentro da sala de aula. Muito bom essa vivência, né, de professor que tornou-se psicólogo, né? Muito. Então eu acho muito importante, eu achei muito importante um programa de educação convidar o profissional da saúde mental para vir estar falando sobre isso, porque essas duas coisas, elas têm que andar de mãos dadas sempre, né? Então, o Setembro Amarelo, ele nasce em 1994, nos Estados Unidos. Um jovem americano de 17 anos chamado Michael,
se suicida, né? Comete suicídio. E ele tinha uma Brasília amarela, que ele gostava muito. Ele era reconhecido pelaquela Brasília amarela. Na celebração, né, da morte, do enterro, eles passaram a usar, os pais passaram a usar uma fita amarela, camisa amarela, tudo amarelo. E em uma dessas demonstrações de saudade dos amigos, os pais resolveram fazer 500 cartões amarelos, com laço, né? E dizendo assim: por favor, não faça isso, procure ajuda. E desses 500 que foram distribuídos, foi percebido, porque era uma cidade pequena, que o número de procura pelo atendimento de saúde mental aumentou e o número de suicídio também aumentou. E aí as pessoas viram que estava dando certo, né? E começou essa propagação aumentou. Alguém fez mais 500, outros fizeram mais 1.000, mais 1.000, mais 1.000. E assim nasceu o Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio, que eu costumo dizer que é uma campanha de amor à vida, né? Porque é a vida que está em jogo, né? O suicídio é uma infeliz consequência. Porque o que é o suicídio? É até bom a senhora falar isso, porque o pessoal que está em sala de aula, né, que vai querer, pode querer comentar sobre o tema, né? A gente estava conversando antes do programa, que fique como reflexão do Setembro Amarelo a importância à vida e não a situação do suicídio. A gente pode usar, a gente sabe, a gente que é adulto sabe, né, a diferença, mas para um adolescente, para uma criança, a gente não vai focar, né, na morte, e sim na vida, né? Porque isso aí pode ter consequência na cabecinha deles que... Com certeza, porque você pode perceber que às vezes tem um suicídio, né? Ou um ato assim que a pessoa chega e mata, um adolescente chega na escola, invade e mata todo mundo. E aí aquilo acontece, desencadeia vários episódios. Em vários né? episódios. Um caso, aí no mundo inteiro surgem pipocam os outros casos parecidos. Sim, né? porque é todo um fenômeno da imitação, de provar daquele sentimento, né? Não, é interessante a divulgação, né? Sim, por isso que a sociedade brasileira, né, o Ministério da Saúde tem muito cuidado. Mas isso também acaba proporcionando um grande tabu de falar sobre isso. Porque é preciso falar sobre isso. Não sobre o suicídio em si, mas sobre a saúde mental, né? Porque o que causa o suicídio, né? O suicídio é um ato voluntário da pessoa em acabar com sua própria vida. E o número entre adolescentes e crianças tem crescido assustadoramente. Triste isso, né? Muito triste. Por quê? Porque na velocidade que a gente recebe informação hoje, é pavoroso. Você recebe por minuto milhões de informações. Sim. É muita informação. Tudo. O que acontecer no mundo inteiro você tá aqui. sabe agora. E assim, você imagina isso, pra gente isso deu um impacto. Imagine isso na cabeça de uma criança que quanto vez mais cedo ela já entra em contato nesse mundo e não consegue, das redes sociais. até mesmo pela imaturidade, assimilar todas as informações, né? Que na maioria das vezes também são equivocadas, né? Porque a rede social, ela traz para todo mundo um fetiche da felicidade eterna, aquela coisa da beleza eterna, o glamour, do glamour, do poder, da disputa, sabe? E a gente que a vida não é, e a gente sabe que a vida não é assim. Que a vida não é só linda, feita de momentos lindos, né? Muito pelo contrário. A nossa vida ela é feita de frustração e da nossa capacidade de lidar com a frustração do não ter. Nós adultos conseguimos assimilar bem isso. Agora a criança e o adolescente. Mesmo assim, nós na internet, eu costumo até brincar que dependendo da notícia, ela vai pro tribunal da internet.
Sim. é o pior tribunal, Sim. doutor. Não. Porque o tribunal, ele segue uma Julga, linha sim. buscando a justiça. Agora, o tribunal, onde numa matéria cada um enxerga de um jeito, cada um vira especialista daquele assunto, né? Todo mundo vira especialista. Sim. Antigamente nós tínhamos especialista quando o tema era futebol, né? Todo mundo sabia um pouco de futebol, dava ideia, olha, o goleiro tal é bom. Agora não. Nós, né, pessoas, e aí eu não vou me excluir jamais, Sim. nós, nesse meio virtual, todos nós tornamos juízes de um tribunal virtual. A gente vê uma matéria e aquela matéria, da forma que a gente vê, sem muitos detalhes, né, muitas vezes, Você a quer gente opinar. julga e escreve. Ou grava um áudio e condena ou absorve o personagem da história. Quantas pessoas, né, são absorvidas ou são destruídas por conta do tribunal da internet, né? Que acaba com a pessoa. Sim, É muito e também tem um outro lado, né? Você perdeu, principalmente as crianças perderam, estão cada dia perdendo mais o contato com o real. Porque, assim, a infância, ela ficou cada vez mais curta, Sim. né? Como você está falando, foi bom o professor de educação física ter vindo, porque ele fala sobre o direito ao espaço, né? Como que é importante a quadra como espaço de convivência, como espaço que você vai fazer a expressão corporal, que é importantíssimo para a escrita, né? Para todo o processo de escrita. Então, a importância de você mover seu corpo, né? E de fazer seu corpo falar, expressar, né? E esse espaço perdeu, porque cada dia que passa, as ruas, nós brincamos nas ruas, Sim, né? sim. E hoje a gente não tem esse espaço na rua, a gente porque foi morar em casas com mais seguranças. E nas comunidades, pela violência, as crianças também não têm esse direito de perder. Então, eles já não brincam mais coletivamente na rua. E se brincam, né, tem a preocupação com a violência e com o perigo. E dentro da sala de aula também não dá para brincar. Então, o espaço livre, comum, democrático que tem dentro da escola é o pátio. E o momento, em especial, do professor de educação física. Exatamente. Então, ele é o dono da bola. Ele sempre vai ser o professor mais legal, em tese. Porque tem criança que, dependendo da atividade oferecida, às vezes ela nem pode. Olha, e tem aquilo que a Rosana falou ali, olha, o adolescente hoje em dia, nem tanto criança, mas os adolescentes, não querem, às vezes, nem participar da educação física, achando que é pagar mico. Sim. Porque ficou tão preso isso aqui, porque Exato. é mais cômodo eu ficar aqui do que eu mexer o corpo. Se comunicando de alguma forma do que você mexer o corpo. Eu gostaria, inclusive, de acrescentar que, além do espaço da quadra, tem um momento na escola que as crianças gostam muito, que é o horário do intervalo. Sim. Então, nesse período do intervalo, é um momento de entrosamento entre eles e também entre os profissionais que estão ali, porque o pátio não é só para o aluno, o pátio deve ser também um local de convivência entre os professores, entre os funcionários. A gente conhece muita criança no pátio. Sim, exatamente. Por quê? Porque ela tem o desenvolvimento dela individual. Aliás, o desenvolvimento não, ela tem um comportamento dela individual e ela tem um comportamento coletivo. Por que a escola é importante nesse processo de prevenção de saúde? Porque é na escola que a criança começa o desenvolvimento social. E ali você vai reparar como ele lida com o outro. Sim, sim. Entendeu? Dia desses, uma pessoa estava falando assim, e agora todo mundo é autista. Mas o autista sempre esteve ali. Ele era o estranho. Ele era aquele que não queria brincar. Ele era aquele que não gostava de barulho. Ele sempre esteve ali. Hoje, graças às ciências e aos estudiosos, né, os especialistas da área de saúde mental, eles conseguiram dar uma nomenclatura. E até nivelar, né? Porque tem vários graus. Sim, níveis tem de vários suporte. graus. E o autismo virou um transtorno porque ele tem várias comorbidades, né? Às vezes é na fala, às vezes é na alimentação, às vezes é no tato, às vezes é na questão de não ouvir, não inclusive, suportar barulho. em muitas escolas hoje em dia, o sinal ele foi modificado.
Você não tem mais aquele sinal que é tipo uma sirene. Nossa, Sim. É horrível música, aquilo. Horrível. muito em respeito às pessoas que têm essa audição. A é gente mais- que já dá a aula diversidade, né? também. Muito Não, e cá respeito a pra isso. nós, gente, não há nada mais traumatizante do que aquele sinal tipo sirene. Pelo amor de Deus, gente. A gente, então, Heloísa, que dá aula nem mais de falo. 3 décadas. É verdade. Eu não aguento mais. O Eu ouvido- ouvi. Esses dias eu passei, não vou citar onde, porque a gente aqui nunca cita nomes de instituições, né? A gente evita processo, porque ninguém está aqui para isso, né? Mas eu passei de carro, dirigindo em frente a uma escola privada, inclusive, e na hora tocou o sinal nesse formato antigo ainda. Nossa. Heloísa, me deu um pânico, me deu um mal-estar. Eu não sei, a gente vai ficando meio cansado, né, desse espaço. E aí eu me arrepiei todinho. Eu falei, meu Deus, o que eu tô sentindo? Parece que eu tava tipo assim, é hora de você ir pra sala, Fred. Vambora, larga o volante e Eu vai já pra dar estou. aula. Meu ouvido já está Meu acostumado Deus. com E para o a aluno música. também. Imagina na hora da avaliação, quando ele está fazendo medo, que ele não tem daquela campainha, e quando aquela campainha toca, que ele ainda Acabou não a terminou de prova. fazer a prova, ou que ele engasgou ali naquele momento e não saiu do lugar. É pavorante também. É. Mas, a gente voltando, no Brasil, o Setembro Amarelo passa a partir de 2015 que ele começa a ser Muito novo, muito recente. muito recente, justamente por não ter, né? Por essa questão de alguns dados serem assim, Não Ocultos. revelados, né? na comunidade indígena você não consegue. É alto índice também, tá? Ah, é? Mas você só consegue com uma autorização da FUNAI. Você não consegue ter É esses difícil dados. ter essa informação. Muito difícil. Bem fechada. Por quê? A sociologia, ela classificou o suicídio em três tipos. O suicídio egoísta, que é aquele que o jovem e a criança não conseguem manter relação Com outras pessoas. com outras pessoas, ele se isola mesmo, né? Fica quietinho e não consegue mesmo interagir. E o altruísta, que é o contrário, é o cara que tem um grupo e segue tudo que o grupo manda, né? E se ele não consegue seguir, ele se frustra por isso. Entendi. Entendeu? Ele Que se sente acontece fora do grupo. muito na adolescência. É. E o anômico, né, que vem de anomia social, que são aqueles grupos extremistas. Quando a sociedade vira... Lembra do Plano Real, quando o Collor prendeu a caderneta de poupança? Sim. Que muitas pessoas se Zélia. mataram. Ah, sim. Aquilo dali É um outro formato de suicídio. É um outro Zélia. suicídio, é o anômico, é o da anomia social, né? Porque tem a ver com algum movimento que a sociedade está Entendi. ocorrendo na sociedade que leva a isso, entendeu? Interessante, viu? Os 3 tipos de suicídios. Bem interessante. Na escravidão a gente também viveu muito isso, porque quando as pessoas vinham de navio, muitas mães grávidas se matavam para que os filhos não fossem cativos. Entendeu? Nossa, Aquilo era mãe. uma pressão de um movimento Era a social. forma de, vamos dizer assim, libertar Sim, o filho sim, antes de nascer. Antes de nascer, né? Porque era tudo tão... Resistência. Então, isso é o anômico. Então, quer dizer, tem 3 tipos de suicídio. E, assim, várias situações, né? E a escola é o lugar onde você começa a observar. Por quê? O bullying, né? E apesar de que o bullying você começa sofrendo dentro de casa. De uma forma sutil e amorosa né? Porque a mãe da gente fala, menina vai pentear esse cabelo, menina vai tomar um banho. Ah, você não toma banho porque você é porco. Vai usar. Agora você está aí sujo. Sabe? Mas aquilo é uma forma de educar. Mas a gente já começa ali sofrendo. Olha só, come demais, fica gorda. Fica aquilo gorda. vai ficando. Quando Vai lá. ela chega na escola... Vai explodir, hein? Que aquilo, mas é assim que Olha que eu já ouvi isso, hein? Eu já ouvi Todo mundo, isso. né? Olha, eu posso dar um depoimento e tem gente assistindo de casa, tá? Tem gente assistindo de casa que pratica bullying. A gordinha, E, a gordinha. E aí, assim, em casa é de uma forma carinhosa. Eu costumo dizer que pai e mãe, filho não vem com material de
Não vem com manual de instrução. Cada um é cada um. Nem relacionamentos. Eles não vêm. Cada um é cada um, cada coisa. Eu que tenho gêmeas, gente, eu nunca tive essa ilusão, né? De que por serem gêmeas poderiam ser parecidas. Os traços da aparência eram parecidos, mas só. Porque é único, cada ser é único. A subjetividade, ela é muito peculiar, ela é muito, sabe? Muito, assim, diferente. Elas podem ser 99% genética, mas tem um detalhe que vai definir que é só de uma e outra com a outra. Às vezes é só o jeitinho de falar, porque as suas, por exemplo, são idênticas mesmo, né? Mas é só elas... um jeitinho de falar. Olha, para você ter ideia, olha como é que eu convivo, gente. Então, vamos dar um exemplo aqui de casa, né? Que a gente tem que saber respeitar as diferenças, e isso aí é uma forma de valorizar a vida. A vida, com certeza. Respeitar as diferenças é valorizar a vida. Com certeza. Então, são gêmeas, onde uma, estou falando em termos políticos, né? Sem detalhes aqui, pra gente não entrar nessa polêmica. Elas têm 16 anos, né? Logicamente, que são gêmeas, as duas têm a mesma idade. Então, uma tem pensamento de direita, outra tem pensamento de esquerda. E eu tenho o meu pensamento, que eu não vou nem falar aqui, porque quem me conhece já sabe. Então, vocês imaginam conviver com uma situação dessa? No mínimo, para um pai, tem que ter o quê? Respeito. Porque se elas não tiverem o respeito com relação à opinião delas do pai, não vai ser na rua que elas vão ser respeitadas. Exatamente. Tem que ter muito pelas diferenças, né? Tem que ter muito equilíbrio. Outra questão, religião. Uma tem tendência a seguir uma religião, Heloísa. A outra tem tendência a seguir outra religião. Sim. E eu no meio com a minha religião. Sim. Quer dizer, eu não posso definir, eu não posso dizer as duas, por serem filhas do professor Fred Rangel, deverão ser de movimento esquerdista ou de direita, ter a religião X, Y, Z, porque elas têm personalidades próprias. Elas são seres humanos que merecem respeito e as opiniões têm que ser respeitadas. Ainda que elas possam mudar de opinião, porque isso aí é normal, né? Quantas vezes a gente na vida muda de opinião? Quantas vezes vai dizer que alguém aqui tem aquela síndrome, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim? Não, a gente vai mudar muitas vezes. Mas enquanto a gente não se conscientiza da mudança, a gente tem que, no mínimo, ser respeitado. Eu acho que, em função disso que o Fred acabou de colocar, posso até estar enganada, mas muitos adolescentes que sofrem hoje em dia, muitas vezes é porque não tem em casa essa aceitação, esse respeito, esse equilíbrio por parte dos responsáveis. Começa em casa, né? Como você falou, o bullying muitas vezes começa numa brincadeira de casa. Começa em uma brincadeira, assim, sutil, mas é ali, né? Então, isso que você está falando, Fred, é muito importante, porque isso daí tem a ver com os fatores psicológicos dos elementos da mente que influenciam muito no suicídio, como a crença, valores, as emoções. Pensa, uma criança de hoje até de 9 anos, né? Mas se você pensa em um adolescente, dos 12 ao 18, o que o adolescente faz da vida? O saudável, ele tem que questionar mesmo a religião. Ele tem que questionar mesmo aquele valor, né? Porque você lembra que você foi criado como? Engole o choro. Choro. Engole o choro. Aceite. Engole o choro. A vida é assim, você não vai mudar e acabou. Engole o choro. Ou senão você fazia uma coisa, tomava umas palmadas e falava assim... Engole o choro. Olha que violência. Engole o choro. Você fala isso para uma criança e para um homem. Eu fui ao enterro, tem 15 dias de um vizinho, tem um mês de um vizinho muito querido, morreu jovem, infartou e morreu. E ele era segurança, então tinha muito segurança lá. E eu vi os homens assim, todos contidos. Aí teve um... Se esforçando muito para não chorar. Teve um religioso que teve lá. E aí, no meio da fala do religioso, ele disse assim: não vamos chorar, não vamos sofrer, é altamente proibido. Aí depois veio uma outra corrente qual estava e aí eu falei sobre a amizade.
E quando eu falei sobre amizade, eu falei que era muito bonito o homem ser amigo e que era muito bonito ver homens chorando. Aí mesmo é que eles aproveitaram e choraram muito, né? Foi até muito bonito, porque parece que o tempo inteiro a sociedade teme em reprimir, sabe? Em punir, reprimir. E a punição, ela não é o melhor caminho. Ela Entendeu? exclui, né? Ela exclui. E aí, no caso, as crenças entram aí. Por quê? Ele está perdido. Ele não sabe, né? Porque às vezes ele gosta de uma determinada segmento religioso, mas tem uma coisa que ele não gosta. Então, ele quer ver no outro se é diferente. Ou até para dizer assim, meus pais são daqui, mas eu quero experimentar isso e aquilo. Sim. Deixa E é uma acontecer. escolha, é uma escolha, né? O que importa, aí é que a gente entra. Esses fatores, eles atuam muito na saúde mental. Por quê? Porque você começa dizendo assim, não, você tem que ir para onde eu vou. Você tem que ir. Não, vamos. Uma coisa é você convidar e fazer essa sugestão. E deixe a decisão outra para ela. coisa impor. Ontem eu vi uma matéria muito interessante até. Uma escola de São Paulo, lógico, é uma escola rica. Ela tem como objetivo, uma vez no ano, levar a turma para visitar uma religião diferente. E semana passada eles foram na Bahia, na Casa Branca do Engenho Velho. Olha, E os alunos talvez essas crianças nunca poderiam ter acesso a esse tipo de coisa. E o melhor, pela cultura da família, do meio, né? Sim. E diz que eles vão a sinagogas, diz que eles vão a cultos, diz que eles vão a todas as religiões. Essas crianças jamais vão tocar fogo em terreiro ou igreja de outras pessoas. Não vai, porque ela vai saber respeitar. Isso é cuidar da saúde mental. Entendeu? É você orientar. Porque ele vai estar... A gente tem um termo que a gente chama de anomia social. É o limbo que o adolescente fica dos 13 aos 18. Entendeu? Na minha casa tem um que antes de fazer 18, ele falava, eu vou, e quando eu fizer 18 anos... Quero ver se você falar pra mim que eu não ia. Eu falar pra ele, tá bem. Eu já vi esse filme lá. Aí agora ele fez 18 anos. Eu vou ali e já volto. Tá? Ele mesmo não quer eu fazer. vou fazer sim, entendeu? Então você vê que ele tá sentindo o peso dos 18. E eu não porque sei essa o que fase, eu vou fazer. essa fase anterior, amiga, eles acham que tudo é um mundo da fantasia. Que com 18 vai ter uma espécie de carta de alforria, mas aonde ele vai ter misteriosamente o dinheiro para pagar o plano de saúde, o dinheiro para comer, assim, pra ter um carro, vem tudo assim, estalando, igual mágica. E aí, quando ele percebe que não é assim... E a responsabilidade aumenta, entendeu? Aí ele se assusta. Então, assim, manter o diálogo é uma coisa que você está falando. Não só de pai e mãe, porque a gente também tem que considerar que as famílias hoje não são tão nucleares assim. É o responsável. A família é aquele que cuida e é aquele que ama. Aquele que cuida e que ama, ele tem que estar atento. Assim como o professor... o recreador, a professora de física, porque isso é uma responsabilidade de todo mundo. De todas as matérias, né? De todas as matérias. A observação. Por isso que eu digo... Exatamente. E aí, por isso que eu digo, sabe? Ainda temos uma falha, tá? Não só em algumas escolas públicas, mas também escolas privadas, né? Aproveitando essa coisa aí. Sim. Educação não é igual panela de feijão. Não dá para você colocar mais caldo e convidar mais gente para almoçar. Sim. Furada. O feijão não vai ter gosto. Não vai cozinhar. Não vem dizer que ensinar, que você dar aula para 20 é igual a dar aula para 40, porque não é. A atenção que você dá para 40, até esses dias tem vídeos aí no YouTube que debocham disso aí, que professor é o único que atende 40 ao mesmo tempo. O médico atende por vez, o dentista por vez, a recepcionista por vez, secretária por vez, mas o professor não, é tudo 40, 50, e tem gente... O advogado por vez. Todo mundo
mundo é por vez. E tem gente que não entende isso e abusa dessa boa vontade do professor, colocando, às vezes, números absurdos, tanto na rede pública quanto na rede privada. Fica aqui a minha crítica, tá? Na rede privada, a gente sabe, né, o motivo, né? Criar, aumentar a faixa de lucro. A renda, né, da escola. Na rede pública, muitas vezes, fazer entupir espaços onde não se oportuniza novas escolas naquela mesma região. Então, são realidades distintas, mas com o mesmo erro. Educação não é panela de feijão. Eu costumo usar esse termo, entendeu, doutora? Sim. Porque não é igual, né? Só aproveitando um pouquinho que a senhora estava falando em relação aos profissionais que estão dentro da escola, eu arrisco a dizer que, para além dos professores que estão ali lidando com os alunos, eu penso que todas as pessoas que estão desempenhando alguma função dentro da escola, elas são capazes de ver alguma coisa e são capazes de ajudar aquele jovem. Sobre isso. E uma coisa muito importante. Nós tivemos uma pandemia. E essa pandemia, ela fez um marco na nossa vida. Nós somos pessoas antes da pandemia e pós-pandemia. As pessoas têm mania de dizer assim, nada mudou, voltou tudo ao normal. Não voltou ao normal. Nós não voltamos. Nós não somos os mesmos. Nós vivemos 2 anos e poucos meses de luto fechado, com medo, apavorado, com medo de perder emprego, com medo de perder quem a gente ama, com medo de ficar sem ter comida, com medo de tudo. A gente tinha medo de respirar, a gente tinha medo de dormir, a gente tinha medo de viver. Os números na pandemia também existiram do suicídio. Só que não dava tempo de falar de suicídio, porque onde já tinha muita gente tanta morrendo. gente com falta de ar. Mas existiu muita gente. Aqui parece que só registraram aquele ali da beneficência, que ele não esperou antes de entubar e ele se matou, né? Teve um caso. Mas tiveram vários. Então, nós não somos os mesmos. Agora, vamos imaginar, nós estamos falando de nós. Sim. Com emprego constituído, com profissão constituída. Vamos imaginar as crianças de 2 anos. Eu atendi uma mãe que ela me disse que o filho dela era levadíssimo, 4 anos. Nossa, mãe. Só que ela nunca pôde fazer uma festa para ele por causa da pandemia. Nossa. E aí, ela falou assim, pintou a primeira festa, ela levou, ele tinha 4 anos. Ela falou, meu Deus do céu, ele vai botar fogo em tudo, vai quebrar ele não sabe nem tudo, como, ele vai nem fazer como tudo. Se portar, né? Olha, ele foi à festa e foi a criança mais calma. Diz que ele tocava assim na bola e fazia assim. Tadinho, ele não tinha ele tido tocava contato no bolo, com nada. fazia assim. Tudo era medo. No doce, tudo. Porque ele viveu 4 anos no mundo irreal. Agora vamos andar um pouquinho. As crianças que estavam na alfabetização. O que aconteceu, professores, com essas crianças? Que não tiveram uma prontidão dos 3 aos 5 anos. Que não tiveram convivência com ninguém. Imagina. E isso a gente vai pagar essa conta daqui a 10 anos só. Porque é quando vai chegar no 9º ano. Por enquanto, a gente ainda não pagou essa conta. Entendeu? Ainda mais numa educação conteudista e pouco estruturada. Sim. A gente vai pagar essa conta ainda, né? Porque essa conta ainda não veio. Essa criança não teve. Ela não podia, ela já morava em apartamento, ela podia descer para conviver com o outro? Não. Deixou de ver quem ela mais ama, que era avô e vó. Tem criança que adoeceu com isso, sem poder ir na casa da vovó. E tem vó que adoeceu com isso, sem poder ver o neto. Era muita coisa em jogo. Nós dormimos, saímos da pandemia com 2 guerras. E a gente fala, não, está morrendo lá, deixa. É longe da gente, deixa para lá. Mas não é assim. O mundo hoje está muito difícil. Naturalmente, as pessoas também. Elas tendem a ficar nessa de julgamento, nessa de ou eu estou no lado ou eu estou no outro. O neutro não existe mais. A escuta ficou cada vez menor. Não existe escuta. E quando eu escuto é para te julgar. Sim. É a questão do respeito, que não e tem isso na vida do adolescente,
que estava com 9 anos lá na pandemia, ele está entrando com 14 agora, ele ficou só aqui com o Dr. Google. Sim. Dr. Google e o Dr. YouTube. E aqui, qual foi o momento que a gente pôde vigiar 24 horas o que nossos filhos, netos, sobrinhos estavam assistindo aqui? Nós não tivemos, não temos esse controle, sabe? E aí você chega lá, você vai ouvir uma pessoa só falar para você: isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. É a última coisa que um jovem precisa ouvir. É só o que é certo e o que é errado, né? Ele precisa ouvir, a gente é que precisa ouvir. Porque, olha, gente, a gente não lembra, mas nossa adolescência foi difícil pra gente também, tá? Sim. Gente, eu tô pros assim, meninos do que pras meninas. encantada. É muita informação. Olha, Clécia, A senhora você atende vai... em algum lugar? Quais são os Então, locais? olha assim? só, Olha aí, ajuda aí, Gabriel. Ela vai divulgar agora onde que ela faz atendimento. Outra coisa, na pandemia, uma coisa que surgiu foi o atendimento online. Eu montei o consultório todo para atender ali no Pedra Verde. No dia 8 eu fechei Nossa, mãe. o contrato. No dia 13. 17, 13, né? Uma a pandemia sexta-feira, chegou. eu lembro. Foi aniversário da minha afilhada, eu lembro. Foi uma sexta-feira. A pandemia chegou. Aí eu tive que pegar meus jogos, meus brinquedos, tudo, desmarcar. E aí o pessoal da UF me chamou para trabalhar na Rede Convida. Aí eu fui atender online. E aí a gente atendia 24 horas. Pessoas até em estado de desespero mesmo. Eu estou sozinha, estou com uma febre. E aí tinha um pessoal de dia e de noite. Era um trabalho voluntário. Aí disso, a gente aprendeu com fazer terapia online. E o que é bom na terapia online? Diferente do consultório físico, porque você pode fazer quando você chega do trabalho. Sim. E no consultório físico tem aquela hora, então você só vai poder fazer até 7 horas da noite. Sem deslocamento, né? Sim. E aí, e sem custo de sala também. Mas aí como que a gente entra em contato? Quem está assistindo? Olha, o meu Instagram é Clécia. Cadê o rapaz? Anota aí, Gabriel. Clécia. _Maria. Clécia, tracinho ou underline? Tracinho mesmo, né? É underline, underline, Maria. aquele tracinho de baixo, né? E o Facebook é Clécia Maria Moraes Almeidas. Deixa eu ver aqui. Clécia... Já achei aqui. Achou? Vê como é que tá aí. Já estou começando a seguir. Aqui. Clécia, underline, aquele tracinho de baixo, ponto Maria. Anota aí, faz favor, Gabriel. Bota pra gente aí, porque... E o telefone é o 22... 99910 5570. E presencial, né? Eu atendo lá na Rua dos Goitacazes, 508. Mas aí agenda antes pelo telefone. Agenda antes pelo telefone. Ou se não, fala com o mesmo número 99910 5560. Eduarda. 99910. São 3 9. 3 9, depois 10, 55, 60. 60. O meu é 70 e o dela é 60. E Rua dos Goitacazes, número 200... 508. 508. É perto da fundação. Muito bom. Atualmente eu estou muito sem tempo para presencial. Ali, tem uma amiga sua dizendo que ela não pode ser paciente por ser amiga, né? Porque psicólogo não pode. Lili Cruz. Ela tá... Olha, isso aí é um chique, porque ela tá na Alemanha, tá? Mentira! Gente, olha aí, nosso programa Educação e Cultura na Europa. Amiga, ela é Viva irmã, a tecnologia. Viva a tecnologia. Da onde que seria possível isso sem a tecnologia? Exatamente. Viva essa tecnologia. É o lado bom. O lado maravilhoso. Olha lá o Instagram. Ali já tá o link para a pessoa que está em casa, já entra ali no Instagram e começa a seguir. Sim. Nossa, muito bom. Sim, mas é isso. E a gente vai chegando, olha ali o que eles estão fazendo agora com a gente. Olha, 2 minutos. Não, e aí eu só queria deixar onde a gente procura ajuda. No CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, é 188. 188. Liga para o 188. Nos CAPs. Que tem até o acolhimento noturno, tá? Se der uma crise, um surto, pode ir pro CAPS. E tem telefone se surtar mesmo, vai pro SAMU.
Tem telefone Que lá? agora o está CAPS? construindo aqui. O governo do estado o governo federal está construindo um SAMU em Campos encostado à rodoviária, o Shopping Estrada. É mesmo? É o SAMU, mais uma obra do governo federal. Que maravilha. Que o SAMU bom. que vai ser não só emergência psiquiátrica, é uma Mas vai qualquer chamar. emergência. Não, qualquer emergência psiquiatra, aqui em Campos tem aquele da Saldanha Marinho, que ele fica ali o à Saldanha noite. Marinho, Porque hoje fecharam-se os hospitais psiquiátricos, Hoje cada um cuida do seu. Então, só um lembrete. deficiente. CVV 188 e o CAPS, tem? O CAPS são vários na o CAPS cidade. são vários na prefeitura, são 3, se não me engano. Psiquiátricos são 3. Um na Conselheiro Otaviano, outro perto do Liceu e outro no... Meu Deus, tá Sorteio, amigo, sorteio. Vamos ao sorteio, 50 segundos finais do nosso programa. Gente. Vamos ao sorteio. Vamos lá, pessoal. Nossa, o sorteio que do pena. nosso. Viu? O tempo pena, voa, né? que pena. 2 horas de programa dá vamos rever ano que vem. aumentar o tempo Parte você 1, parte já está 2. convidada para a gente voltar falando de outro tema dessa Sim. parte de saúde mental, porque isso aí não, importante. Sim. não se define em 40 minutos. Orientar nunca. os pais com essa Vamos questão lá. das Vamos crianças lá. neurotípicas. Vamos lá, vamos ao vencedor. Meu Deus, 10 segundos. Vamos embora. O vencedor do kit alimentação do restaurante do FAD. Entre em contato, porque tem que pegar só de segunda a sexta. Atenção, rufem os tambores. Tananã. Vamos ver quem vai ser o vencedor. Olha aí, tempo esgotar. Nananã, ninguém viu. Vamos lá, 10, 9. E a gente vai terminando assim, quase que desfile de escola de samba, que tá acabando o tempo, vai empurrando todo mundo pra passar. Lebron! Parabéns! Entre em contato comigo, meu amigo, pra você combinar o dia que você vai lá buscar o seu kit pra 4 pessoas de segunda a sexta. Nesse dia não tem cozinha. Olha que maravilha. Tirou todo. Inclusive, eu sou convidada. Viu? Volta aí, pessoal, pro estúdio pra gente terminar o programa, porque nós estamos naquele final do desfile da coisa, faltando 1 minuto, senão a gente vai já passou o tempo, né? Já perdemos um pontinho aí na... Um mimo. Ó, um mimo pra senhora. Tá um que presentinho lindo, do Fred, sindicato não dos professores. precisava. É um mimo, Prazer apenas um foi mimo. todo meu. Eu acho que a gente falar de educação nunca. Muito é de bom. menos. Não, só vai voltar em breve. Pessoal, a gente vai aqui agora, ó, terminando mais uma edição. Muito obrigado, doutora Clécia. Não vou falar muito adeus, não, porque O até prazer logo. foi meu. Até logo, tá Todo bom? meu, e Em sempre que outubro, precisar. lá no nosso jantar, com certeza. Sim, vai nós estar. vamos convidar todos para o jantar ou almoço. A gente ainda está em dúvida para os Olha lá, professores. Leblon curtindo, ó. Curtindo, ó. Parabéns, Leblon! Tudo porque eles sabem que ele vai. Viu? E é bem farto, tá? Mas Lebron acho que não vai dar tão farto. 4 pessoas mesmo, né? Porque deve comer bastante. Mas, pessoal, estamos aqui terminando mais uma edição do Educação em Foco. Desejando para todos vocês uma excelente noite de segunda-feira, uma excelente semana. Até a próxima semana. Heloísa, pode finalizar aí pra gente? Mais uma vez aí, o nosso abraço aos profissionais de educação física. Né? São pessoas ali que seguram na nossa mão e é isso. Semana que vem. Psicólogos também, né? Semana que Psicólogos, vem. Sem os psicólogos, o negócio vai ficar feio, hein? Mas vamos lá. Tchau, pessoal. Até semana que Tchau, vem. gente. Um abraço. Tchau, tchau.